tantos años. Así que vamos a orar al Señor. Hay algo que acostumbro decir cuando llega un predicador. Nosotros normalmente miramos el vaso. El vaso no puede estar partido, pero lo importante es lo que va dentro, ¿verdad? Así que vamos a pedir que el Señor esta tarde pues provoque su corazón, su mente, y que la palabra que nosotros vayamos a recibir en esta tarde venga de parte del Señor, de su corazón, y que nuestro corazón puedan ser tierras preparadas para recibir esa semilla y que ella pueda florecer, formarse y dar mucho fruto en el nombre de Jesús. Padre, adoro tu nombre porque tú has sido bueno con nosotros y nos has dado la oportunidad, Señor, que Orlando venga desde Mallorca con nuestra hermana Mariana hasta ese lugar. Tú tienes todo bajo control y nada se te escapa a ti de las manos. Te adoro y te exalto. Sé que tú eres Dios poderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Pido, Señor, por nuestros corazones que van a recibir palabra. Espíritu Santo, tú eres el que convence, pero también es el que utiliza, el profeta es el que utiliza, Señor, tu palabra en nuestros labios para impactar nuestras vidas. Así que te pido en el nombre de Jesús, llena, Señora, y Yolando de tu Espíritu Santo, y que tu palabra sea poderosa para levantar a los caídos, para fortalecer a los que están débiles y para resucitar si hay algún muerto entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, quiero saludar a todos con la preciosa paz del Señor Jesús. Amén. Es un gozo muy grande estar aquí con vosotros en este día tan especial. Nosotros no predicamos en español, predicamos en portuñol. Pero creo que los hermanos van a conseguir entender lo que Dios quiere hablar con cada uno de vosotros. Yo quiero alabar a Dios por la vida del pastor Valdeci, pastora Mari. Son personas muy queridas por nosotros, pastores de Dios, y estamos siempre contentos de estar aquí porque nos sentimos como en nuestra casa. Cuando yo he venido aquí la primera vez, a 17 años atrás, el primer año de la iglesia, estuve aquí predicando la palabra de Dios hace años, ¿no? Sí, tengo 43 años. No parece que es 30 o es 29, pero es 43, crea. Aarón no existía y no estaba aquí entre nosotros. Ya existía en otro lugar, pero no estaba entre nosotros. Y Ainara era un bebé y Aarón estaba ahí pequeñito. Fue muy bueno. Nós estávamos ahí, no sé si fue en un hotel, y fue una bendición. Y Jesús bautizó con Espíritu Santo. Fue una verdadera bendición. Y siempre el pastor, no sé por qué, porque él es medio un poquito de la cabeza, siempre me está invitando para volver. Eu que dessa vez, nunca, sempre vengo solo, e desta vez Deus me permitiu trazer a mulher mais guapa de todas as galáxias existente, minha esposa Mariana, esta serva de Deus. Essa mulher, hermano, eu conheci ela primeiro dia que eu falei com ela, eu pedi ela em matrimônio. Primeiro dia. Ela disse que quero casar contigo. E ela louca disse sim. Nos casamos em 7 meses. 7 meses. 7 meses. Porque há mulheres que são uma em 1 milhão. Então, quando encontra, rápido, né? Está aí a mamá de mis 3 hijos. Tenho Sophie, de 11. César, ele solito vale por esses 300 e pico vulcões que há aqui. O de 6 anos. E
Sam, que nasceu. Então é Sofia, César e Sam, que nasceu agora, é 8 meses. São todos espanhóis. Ela também habla assim porque nasceu em Brasília, mas seus padres é de Galícia. Então é espanhola, pero nasceu em Brasília. São espanhóis. É o único imigrante que não é, sou eu. Quando eu cheguei aqui no aeroporto, aí fui abraçar a pastora Mari. Pastor, ela passou e disse, não, primeiro a espanhola com espanhola, depois eu abraço. E aí nós estamos com minha esposa e é muito bueno. Quer conhecer o pregador, se é de Deus ou não, quando ele estiver predicando, mira a esposa dele. Se ela estiver sendo careta ou alguma coisa. Vamos ler Salmo, o texto da festividade, Salmos 119, o versículo. Isso, vamos estar lendo. Salmo 129. 119, versículo 25. Isso ajuda aí, pastor, que eu estou sem garfo. Amém? Todos encontraram? Postrada está minha alma em el polvo, vivifica-me conforme tu palavra. Vivifica-me conforme tu palavra. Amados, esse texto da Bíblia, para mim, quando o pastor me mandou o tema em que nós outros estaríamos compartilhando com os irmãos, vivifica-me conforme tu palavra. É um dos textos mais poderosos de toda a Bíblia Sagrada. Está no Salmo 119, que é o mais grande de toda a Bíblia. Salmo de número 119 tem 176 versículos e mais de 2.400 palavras. É um salmo acróstico, dividido em 22 sessões. Em cada sessão, começa com uma letra do alfabeto hebreu. Está organizado de uma maneira extraordinária. De verdade, o Salmo de número 119 é uma escritura que traz para nossas vidas verdades da palavra de Deus que edifica nossa fé e que nos mantém cada dia mais firme na presença de Deus. O propósito do Salmo de número 119 é o amor que o salmista tem por la palavra de Deus. Todo o tema do Salmo 119 está girando em torno da palavra de Deus. Mas a compreensão de esta expressão, vivifica-me conforme tu palavra. A palavra vivifica-me significa o hecho de tornar-se mais vivo. E é para isso que Deus nos ha chamado, e é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha em nossas vidas, nos renovando de glória em glória, cada dia mais, tornando-se mais vivos em la presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus não é Deus de muertos, Deus é Deus de vivos. O Senhor habita en la vida, Él es el Dios de la vida. Satanás es el doctor de la muerte. Todo que Satanás toca, enferma, destruye, mata. Jesús es el doctor de la vida. Todo que Jesús toca, Ele sana, Ele restaura, Ele levanta. La vida de Deus para nuestras vidas. A Bíblia diz que Jesus afirma que para isto Ele ha venido, para que nós outros vengamos a ter vida e vida
em abundância. Essa palavra abundância aqui do grego perissos, que significa aquilo que vem e sobra. Deus dá mais do que nós outros necessitamos quando está falando de vida, aleluia. E vai vir vida sobre tu vida, em tu matrimônio, em tus negócios, em tu ministério, porque o Deus da vida está aqui esta tarde, aleluia. Vivifica-me conforme tu palavra. A compreensão aqui de muitas pessoas é equivocada, porque a expressão do salmista aqui não está simplesmente falando de que a palavra vai trazer vida. Não é somente isso que ele está falando, mas ele está falando aqui que é para que Deus traga vida em sua vida, segundo os preceptos, os parâmetros da palavra de Deus. Ele está dizendo: vivifica-me conforme, segundo o que está escrito em tu palavra. O que o salmista está falando é que há vida em mim quando eu cumpro o que está escrito na palavra de Deus. O que o salmista está dizendo é que quando minha vida é moldeada segundo o que está escrito na palavra de Deus, aí sim genera vida em minha vida. Vivifica-me, Senhor, conforme tu palavra. Vivimos em um tempo, irmão, em que as pessoas não leem a palavra de Deus. Nós somos a pior geração de cristianos que existiu sobre a terra. Esta geração é a pior geração de cristianos que já existiu em la faz de la terra. Nunca houve tanta informação gratuita acerca de Deus, disponível acerca de Deus e de sua palavra, como em los dias em que nós outros estamos vivendo, e nunca vimos uma geração tão analfabeta da Bíblia, da palavra de Deus, que não conhece a verdadeira doutrina da palavra de Deus, como em los dias que nós estamos vivendo. Somos expertos em distorcer os textos da Bíblia, comer parte de los textos da Bíblia. Hablamos de versículos que não existem, modeamos a Bíblia segundo o que nós outros queremos. As pessoas falam da igreja e são cristianos que são, irmãos, expertos em fazer isto. Eles dizem: não, porque os humilhados serão exaltados. Esse texto não existe na Bíblia de Jesus, irmão. Nunca existiu. O texto que existe é aquele que se humilha, esse será exaltado. E por que eles interpretam assim esse texto? Porque eles falam: não, o irmão que me ofendeu, o irmão que me ha hecho alguma coisa, me humilhou, Deus me vai exaltar. Não, Deus não te vai exaltar, vai seguir humilhado. Quando tu eres humilhado e aí se humilha depois que foi humilhado, aí Deus te exaltará. Aleluia. Eles dizem: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e param por aí. Quando nós vamos falar, irmão, isso não convém a um cristiano. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que o texto não vai hasta aí. O texto sigue: que não andam, que não caminham segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Se camina em la carne, vai haver condenação. Se camina em la carne, vai haver juízo. Mas se camina em el Espírito Santo de Deus, aí sim há paz, gozo, justiça e vida para tu vida. Vivifica-me, Senhor, conforme tu palavra. É chegado o tempo, irmãos, de conhecer a Deus. Ele disse: mi pueblo é destruído porque lhe falta el conhecimento de Deus. A Bíblia diz que temos que conhecer al Senhor e
prosseguir em conhecer ao Senhor Jesucristo de Nazaré, ter relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Pastor, há cristianos que parece que estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Eu sei que aqui não há, irmão, só lá em minha congregação e em Bahia, de onde eu he venido em Brasil, sei que aqui não há. Cristianos que leem a Bíblia parece que de cabeça para baixo, não entendem nada, são cristianos equivocados. Quando era del mundo, se quedava em la fiesta a noite inteira, gastando dinheiro na prostituição, o uísque. Aceitou Jesus, se ele culto passa 5 minutos, ele já está enfadado, molesto, não, porque o horário já está passando. Quando não era cristiano, gastava dinheiro em prostituição, cocaína, marihuana, crack, todo tipo de droga. Aceitou Jesus para dar uma ofrenda, um dízimo. O pastor é ladrão, e se o pastor habla um pouquinho a mais ou dá uma explicação, ele já pensa, esse pastor é bom, hein? Ele tem uma técnica para sacar dinheiro para ele mesmo, não vai levar não. São cristianos equivocados, parece que leem a palavra de Deus e criam um Jesus poético, um Jesus de Hollywood, um Jesus que não existe das novelas de Brasil, das novelas mexicanas. Esse Jesus não existe, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é aquele que disse, não, eu te amo, venga como tu estás, mas não pode permanecer da maneira que ha venido. Há que ter uma transformação. Vivifica-me conforme tu palavra. O que a Bíblia está dizendo é, há que ter uma transformação, há que ter um câmbio. Só há vida de verdade em la vida de aqueles que foram transformados por la palavra de Deus. Os impíos não leem a palavra, os impíos não leem a Bíblia, os impíos leem a nós outros, eles leem nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que nós outros somos cartas vivas em que foi escrita a palavra de Deus. Os impíos não leem a palavra, mas leem tu comportamento em tu trabalho. Há pessoas, pastor, que quando chegam no trabalho ali, saludo, bendiciones, mis hermanos. Mi hermano, os companheiros de trabalho. Não é cristiano? Tu eres cristiano? Não, sim, é que eu sou da igreja. Sim, é cristiano. Eu sou o pastor dele. Como é que não é cristiano? Não sabia que tu era cristiano. Então, vivifica-me conforme tu palavra. É ter a vida cambiada, moderada. Há que ter um câmbio. Pode dar um toque nesse irmão que está do seu lado aí e diga para ele, há que ter um câmbio. Há que ter um câmbio. Vivifica-me, Senhor, conforme tu palavra. Isto aqui não é o altar, irmão. Nunca foi um altar. Isso aqui é uma plataforma elevada de onde nós outros transmitimos a palavra de Deus. Altar é lugar de muerte. Altar é o lugar onde o bicho, a oveja é sacrificada. Altar é lugar de derramamento de sangue. Altar é lugar de muerte, de pérdida. O evangelho de Jesus, irmão, é o evangelho de restar que habla, não diminuir, restar. O evangelho de Jesus e a matemática de Jesus é restar. Eu te quero avisar que aqui tu has venido para perder. Aqui nós venimos para perder, restar. Aqui tu vem para perder. Perder o quê? Perder tu vieja vida, perder tu eu, perder tu orgulho, perder tus pecados, perder toda soberbia. Aqui é o lugar onde nós outros venimos sacrificar o que era viejo para receber o que é novo. Foi Jesucristo quem dijo, não se pode poner vinho novo em odre viejo. Não dá, minha irmã, para receber
receber o Espírito Santo de Deus com as viejas práticas, vivendo da mesma maneira, se vestindo da mesma maneira, pensando da mesma maneira, hablando da mesma maneira, não vale de nada. Venir aqui a ser cara de santo, levantar a mão e cantar umas 3 canções. Não, há que destruir o odre viejo para poder dizer: Senhor, vivifica-me com vinho novo, conforme tu palavra. Aleluia. Oh, bendito seja Deus, conforme tu palavra. Aqui é o lugar de muerte, é o lugar de sacrifício. Jesus Cristo disse: veni a mim, vós outros que estáis sobrecarregados, cansados, veni a mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu passei 20 anos lendo esse texto até ter a verdadeira compreensão do que significa. Mira o que Jesus dijo: toma tu cruz, és tuya, negue-se a si mesmo e siga-me. E eu parei para pensar: seguir Jesus aonde? Onde está indo Jesus? Que ele está dizendo: corra tu cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo é: corra tu cruz e siga-me, e vea o que eu vou fazer com a minha, e o que eu hago com a minha, haga tu também com a tua. Toma tu cruz, siga-me, e vea como eu estou sendo crucificado. Crucifica também tu vida, crucifica também tu carne, crucifica também tudo aquilo que não agrada a Deus. Vivifica-me, Senhor, conforme tu palavra. Eu não tenho que moldear a palavra de Deus a mis costumbres, eu não tenho que moldear as palavras de Deus. Não, irmão, eu já estou harto de escutar isso. Evangelho não tem cultura, evangelho rompe as culturas. O que era pecado ayer é pecado hoje e será pecado amanhã. Pastora Mari, eu estou harto de escutar isso em Palma de Mallorca, onde eu predicar num tranquilo, porque os espanhóis, e você tem que entender que tem a cultura, e os espanhóis, e não tem espanhol, irmão, é Bíblia para todos. Todos têm que se dobrar, todos têm que ser transformados, todos têm que se arrepender. Vivifica-me conforme tu palavra. Diga para quem está ao seu lado: há que ter um câmbio. Há que ter um câmbio. E os pastores, os predicadores não se podem dobrar. Eu fui a ser um matrimônio, agora, lá na igreja, e os irmãos vieram para ser um matrimônio. Eu disse: mira, senta os dois aí. Sentaram, eu digo: eu vou celebrar o matrimônio, mas tem 2 condições: que não pode ter nem bebida alcoólica e nem música do mundo. Que, pastor? Não. Se tu quer, você chama o cura, chama o vizinho, chama o hechiceiro, quem tu queira para celebrar teu matrimônio. Se eu celebro, com o nome da igreja aqui, e com a palavra que eu predico, sem música do mundo e sem bebida alcoólica, ou nós somos cristianos, ou nós outros não somos. Ou nós vamos ensinar a diferença, ou nós outros não vamos fazer a diferença. E aí o espanhol, que ela estava casando com o espanhol, ele estava com uma garrafa assim, ele mirou assim. E eu disse: aí, quer que eu celebre o matrimônio? E ele disse: não, pastor. Eu digo: não tem, não. Amém, pastor, vamos fazer o... E aí Deus enviou um nosso pentecostal que canta só essas músicas assim que vocês estavam cantando aqui. O matrimônio inteiro, só essa música. Aí o matrimônio. E aí, Coca-Cola, Fanta, Aquário. E uns de lá mirando, querendo. Eu digo: não tem álcool aqui tem Jesus. E as irmãs predicando em meio da alabança, tinham 2 parejas de lesbianas dentro do matrimônio. E ela disse: elas não queriam ir para o matrimônio, porque estavam com medo da prédica. Não, porque toda vez que eu vou na igreja, ou que eu vou nesse matrimônio, a prédica. E elas foram: não necessitamos ofender a nadie.
Não necessitamos predicar nada. Só nosso comportamento distinto no matrimônio. As alabanças tocando. A prédica dizendo que Jesus é o Senhor. Las 4 disse, eu quero ir à igreja. Quero fazer uma visita na igreja. Aleluia. Irmão, nós outros somos uma geração que preferimos honrar a nossos parentes e a nossos amigos e desonrar a Deus. Não, eu vou desonrar os meus amigos, desonrar meus parentes para honrar a Deus. Preferimos agradar nossos amigos, preferimos agradar nossos parentes e desagradar a Deus. Não, eu vou agradar a Deus, desagradar meus amigos e desagradar meus parentes. Não, pastor, eu não sei qual é a doutrina do Senhor, quizá aqui o Senhor nem me traga mais para predicar, mas eu vou predicar. Não se pode, irmão, não se pode um pastor sentar e colocar uma botelha de vinho, uma botelha de cerveja na mesa. Como que eu posso predicar depois? Chega números e números de jovens que estão aí hundidos nos botelhones e na borracheira. E como pode eles virem na igreja e o próprio pastor da igreja está sentado na mesa com a botelha de vinho, com a botelha de cerveja. E o jovem chega e disse, mas eu estou vindo para, eu quero deixar o álcool. E na igreja toma. Mas eu estou querendo venir, eu quero deixar, porque eu recebi um rapaz na igreja, um tico, que ele deu um cuchillo na cara da mulher e abriu por causa de bebida. Fui visitar ele na casa, predicamos, ele aceitou Jesus, foi a ser o bautismo. Quando fomos a ser o bautismo, na finca de uma irmã da igreja, que o esposo é espanhol. E quando sentamos na mesa da comida, tinha um montão de vinho e de cerveja. E aí o tico veio a mim e disse, para o pastor, eu dei na cara da minha mulher por causa disso aí, pastor. Eu vim para a igreja, eu pensei que eu vim para liberar disso. E aqui você está tomando isso, está bebendo isso. Senhor, vivifica-me conforme tu palavra. Diga para quem está do seu lado, há que ter um câmbio. O mundo nunca vai se dobrar a Cristo enquanto nós outros parecemos com eles. O mundo nunca vai ter sede de Cristo enquanto nós outros parecemos com Ele. É por isso que a Bíblia diz que nós outros somos a sal de este mundo. A sal de este mundo. Tu eres a sal. Diga para quem está ao seu lado, tu eres a sal. Eu não sei aqui, pastor, mas em Brasil, a primeira característica da sal, porque eu digo que para a sal, é quando chega ao mercado, a dificuldade que tem para encontrar a sal. A sal nunca vai estar em cima com os alimentos caros. Não, sempre está abaixo, escondido lá. Você tem que encontrar. Nunca há promoção de sal. Nunca, não vai encontrar. É tão barato, irmão. Está lá e aí Jesus diz, tu eres a sal. Essa é a primeira característica. Tu eres a sal. Mas por que ele dijo que nós outros somos a sal? Porque a sal, pastor, é o que despierta a sede em las pessoas. As pessoas têm que conviver contigo, conhecer a ti e ter sede de Cristo. Tu vida, tua atitude, tu comportamento, tu matrimônio, a maneira como cria tus filhos, como hace tus negócios em el trabalho, como tu caminas, como pensa, toda tu vida despierta sede em las pessoas. É a sal de esta tierra. Diga glória a Deus. Dá um toque a seu irmão e diga, pero tu eres a sal. Tem que fazer a diferença. Vivifica-me, Senhor, conforme tu palavra. Mi irmão passou 15 anos em las drogas. 15 anos em el crack. Em Madrid há um lugar chamado Valdemir Gomes. Valdemir Gomes é tipo uma favela de Brasil, que só tem drogaditos. Meu irmão desaparecia de casa. E eu ia buscar ele aí, pastor. Dentro de uma casa de onde vendia droga, toda escura, tinha só um sofá, um banco de hormigão de cimento aí. E ele aí, todo sujo. E quando eu chegava aí, as unhas sujas. E ele aí, pele e hueso. 15 dias sem duchar-se. E quando eu chegava aí, ele chorava e dizia, meu irmão, saca-me de aqui. Eu não tenho força.
E eu corria ele, colocava dentro do coche. Ele desmaiava dentro do coche. Chegava em casa, dava uma ducha, as roupas tinham que queimar e tchá. 15 anos assim. 15 anos. Orando e dizendo: Senhor, vivifica conforme tua palavra. Haz la obra na vida de meu irmão. E Deus me ha dicho e falou: eu vou fazer a obra na vida de tu irmão. Quando primeiro haga a obra em la tuya. Tu primeiro tens que arreglar tu vida comigo. Hago a obra na vida de tu irmão. Quando fazer a obra em la tuya. Eu sei o que estou predicando, pastor. Já predicava a palavra dele, Senhor, desses 17 anos para cá. Muitas coisas passaram. E quando tu vai viajando, era evangelista viajando em Brasília, para todo lado predicando. E aí, irmão, vai se tornando uma pessoa fria, uma pessoa que só mira o dinheiro, que só mira as oferendas. E aí Jesus digo: não necessito ter particular, privado contigo. Vamos dar passeio em la UCI. E onde em la UCI? Toma aqui nesse pulmão, uma bactéria. 15 dias vomitando sangue, pastor. 15 dias. Cheguei aí na UCI de silla de rodas. Todas minhas roupas de pastor, de predicador, mano, eu comprava tudo em Londres. Nas tendas dos indianos. Quando eu chegava em Brasília com esses trajes, não necessitava nem predicar. Quando eu entrava na igreja, os irmãos já davam glória a Deus. Só de mirar o sapato. Eu comprei uma vez que era pele de búfalo. Esse sapato. Era dessa maneira. Mariana me conhecia. Mariana, eu tinha 18 anos, 19 anos. E Mariana estava sentada no grupo de los niños. Ela tinha 8 anos. E eu sou 10 anos isso que Mariana. E ela dizia: era muito orgulhoso. E era dessa maneira. E Jesus me levou para dar passeio lá, usa, irmão. O dolor que eu sentia era como se aplastasse meu pulmão. O pulmão volvia ao normal e aplastava outra vez quando eu respirava. Era dolor insuportável. Quando vinha tos, saía sangue. Colocaram dreno torácico aqui, irmão. Quem inventou o dreno torácico é primo de Satanás. Irmão, o dreno torácico, Jesus tenha misericórdia. Chegou um ponto que eu disse: mata-me. Mata-me que eu não posso mais. E quando Jesus te corre para tratar, nada te saca de aí. Nada te saca de aí. Dá uma mirada na sua irmã e diz: Jesus te está mirando, hein? Não juegue com Jesus, não, porque Jesus não é ninho. E aí, mano, na UCI aí, ele me visitou em la ventana do hospital, em la ventana. E eu disse: Senhor, por que eu estou aqui? Eu te coloquei aqui porque quero vivificar tua vida conforme minha palavra. Eu te vou dar uma oportunidade de vida mais. Eu te permiti que eles fizeram essa cirurgia, quitaram parte de meu pulmão. Eu ando com aquela bombilha e tudo. Eu permiti marcar para que toda vez que tu ponga a camisa para predicar, hoje mesmo eu mirei a marca. Veja que eu te dei uma oportunidade de vida mais para predicar minha palavra. Às vezes vem uns pensamentos de murmuração, às vezes que eu estou um pouco revoltado. Crê, pastor, que o lugar da cirurgia doele? Eu digo: já entendi. Sali de aí. Às vezes minha esposa disse: amor, mira o sapato como está, irmão. Se eu abrir aqui, sai do lado. Olha o buraco que está aqui, pastor. Jesus, todo cristiano deveria estar passeio na UCI. Eu disse: Mariana, você precisa se arreglar mais, Yolando. Você não liga para nada. Nada, pastor. Dá igual se o tenedor é de madeira ou é de ouro, o sapato que é, de onde vem a marca, não existe. Era tudo de marca. Yves Saint Laurent, só era. Agora não quero saber. Quando você passa por el vale de sombra de muerte, com ele a seu lado, aleluia, tu vara e tu callado te traindo aliento, é distinto. Depois que ele ha hecho a obra em minha vida, ele me disse: agora vai à Espanha, sale de Brasília e vai à Espanha.
Eu com o ministério consolidado, deixei tudo em Espanha e vim para cá por causa de meu irmão. E quando cheguei aqui, ele foi a la cárcel em Madrid, 15 anos. Foi a la cárcel. E nós outros orando. Minha mamá colocou um advogado. E meu irmão, ele era tão terrível, pastor. Eu hospedei ele na casa de um pastor. Teve sorte que eu não me acordei de ti. E o pastor, quando chegou em casa, ele vendeu todos os móveis. A casa estava vazia. E ele estava delante de Deus com o pico que hace, quitando a bardosa para vender. Tentando quitar a bardosa para vender. Para fumar crack. E ele aí, e nós outros oramos, minha mamãe colocou um advogado. E a advogada correu o dinheiro. Eu nunca vi advogado fazer isso. A advogada devolver dinheiro. A advogada disse, senhora, a senhora já está sofrendo tanto. Toma seu dinheiro. Eu não posso defender tu filho, porque ele vai ser deportado. Ele não tinha documento. Ilegal. Quando ele saia da casa, a polícia vai estar do lado de fora para deportar ele para Brasil. E minha mamãe me chamou chorando. Se Ricardo foi para Brasil, porque em Brasil, John que não sobrevive não, irmão, morre. Quando ele volver, vão matar seu irmão ali e tal. E eu fui orar e Jesus falou comigo, não vão deportar ele. E eu li, minha mamãe disse, mamãe, tranquila, não vão deportar Ricardo. Ricardo vai se quedar aqui. Ela, como, Yolanda e tal. Vem o vírus. No dia que saiu a liberdade de Ricardo para sair, o lockdown que deu. Que parou tudo por causa do vírus, como se chama esse? O Covid. Parou tudo. No dia de Ricardo sair. Então a polícia não foi. Quando abriu o portão, não tinha polícia. O homem que estava no portão mirou a ele e disse, maldição para uns, bendição para outros. Minha mamãe estava na porta da casa, de braços abertos. Abraçou ele saiu em Madrid, e eu já estava começando com a igreja em Palma, isso há 4 a 5 anos atrás. E ele me chama, eu necessito ir para Palma, perdeu a esposa. Os filhos não tinha nada, os dentes, pastor, pele e osso, necessito ir para Palma. Eu disse, não, em minha casa não, nós vamos fazer uma obra de Deus, você, aí em Madrid, aqui em minha casa não. E ele necessita, eu disse, mira, se vir em minha casa e faz alguma coisa, já me conhece, eu sou pastor, pero te dou uma paliça e te pongo para fora de casa. Não. E ele chegou com aquelas cadenas, sabe aquelas cadenas de cantor de reggaeton, aquelas cadenas assim, aqueles pantalão roto, né? Chamando o espírito da miséria. E chegou aí, nunca vi Cristiano tá com, chegou chamando, aí chegou em casa. Quando ele chegou, eu disse, primeira coisa, quita isso tudo de bandido, quita isso. Vai, aqui em casa não, quita, bota uma camisa de homem, de cristiano, vamos para a igreja. E ele, eu disse, quer prosperar? Quero, então se dedica a Jesus. Vamos para a igreja comigo. Ele passou 15 dias. Não. Depois de 15 dias ele disse, eu vou ir para a igreja. E foi à igreja e começou. E hace la obra, Jesus, hace la obra. E sem trabalho, sem esposa, solito aí, mano. Chegou aí com uma mão delante e uma mão atrás, só com a roupa do corpo. Então o homem chamou e disse, eu não estou necessitando de um peão para trabalhar. Eu disse, tenho meu irmão. Vai na obra? Não contei o histórico do homem. Vai trabalhar contigo. E ele começou aí, colocando a bardosa, não sabia nada. Em um ano, ele se quedou experto em colocar bardosa e reformar. E aí, trabalhando, o dono da obra chamava e dizia, eu quero reformar outra casa, mas não quero ser com tu jefe, quero ser contigo, com ele. E ele me chamava, Yolando, 30 mil euros, o homem quer reformar a casa toda, ele não quer reformar com Pablo. Eu disse, bandido, conte para tu jefe. Diga para ele que o homem está querendo reformar a casa por as espadas dele. Se ele te autorizar a ir, vá, tenha honra.
vivifica conforme tu palavra. Salga por la puerta e deixe a porta aberta. E ele chamava Pablo, falava. Resultado, pastor, começou a vir já de camisa. Não estou dizendo que quem não vem de camisa e de corbata não é cristiano, não estou dizendo isso, mano. E aí ele começou a vir já, mas o câmbio, né? Começou a colocar corbata, disse, e firmando e tal, e vindo uma obra, outra obra. Ele disse, Pablo, necessito trabalhar solo. E Pablo disse, então vê, começou a trabalhar ali, aqui, no negro, porque não tinha documento, começou um banho, uma cozinha, e trabalhando, e aqui, ali, e tal, começou a prosperar. Então, alquilei uma casa para ele, atraiu a esposa já venido, restaurou o matrimônio, aleluia. 4 anos se passaram, pastor. O documento do homem saiu, não me pergunte como, saiu o documento dele agora, aleluia, tá legal, deu de alta como autônomo, tem uma empresa hoje, 7 funcionários trabalham para ele, comprou um piso agora em Brasília, aleluia, que vale mais de 700 mil reais, comprou lá em Brasília, comprou um coche novo agora, foi consagrado a pastor, é o vice-presidente do ministério. Eu estou predicando aqui, ele está lá tomando conta da igreja. Por quê? Porque Jesus vivifica conforme sua. El hijo não queria saber de Deus e nada. El ano passado ele foi a Portugal celebrar o matrimônio del hijo como pastor. E foi aí celebrar o matrimônio del hijo dele, porque quando meu irmão se apartou de los caminos, ele era presbítero. 15 anos ele era presbítero. 15 anos, mas era esse evangelho 15 anos. E foi celebrar o matrimônio del hijo. Um dia o hijo dele estava dentro, levou um amiguito para dentro da habitação, foi dormir. E meu sobrinho despertou com o papá Ricardo, roubando o telefone do amigo. E aí Paulo despertou e disse, não haga isso, papai. E ele empurrou e o hijo caiu. E o amigo viu e ele olhou com o telefone para vender, para usar droga. E agora ele foi celebrar o matrimônio do hijo. E o hijo mirou nos olhos dele e disse, papá, tu eres meu orgulho. Tu eres meu herói. Ele comprou um iPhone na hora, um iPhone 15 para o hijo. E eu disse, Ricardo, eu sou seu pastor, você tinha que ofrendar na minha vida esse telefone. Você vai comprar para seu hijo? E ele disse, meu irmão, eu tenho uma herida na alma, que um dia eu hurtei o telefone do amigo de meu hijo. E agora eu quero dar esse telefone para ele como restauração, aleluia. Ele foi levar o telefone para o hijo e disse, acorda que um dia eu hurtei o telefone de seu amigo e tu tuvo que regalar tu telefone a tu amigo. Agora tome aqui, porque tu papá hoje és um homem de Deus. Eu quero profetizar, eu não sei como está tu casa, tu família, tu parente, tu hijo, tu esposo, tua esposa, lá em el país de onde tu has venido, mas eu quero te profetizar que há um Deus que vivifica conforme a palavra, há um Deus que transforma, há um Deus que cambia, há um Deus que hace milagro. Quizá há pessoas em tu país que está esperando a notícia de tu derrota aqui, mas essa notícia não vai chegar. A notícia que vai chegar ali são buenas nuevas do que Deus ha hecho de milagro e de vitória. Solamente aqueles que creem. Levanta tu mano, dá glória a Deus, bate palma. Deus que vivifica segundo sua palavra. Aleluia, bendito seja Deus. Senhor, vivifica conforme tu palavra. Quando vivimos a palavra de Deus, Deus não falha, irmão. Deus é fiel, Ele cumpre suas promessas. Eu quero profetizar que Deus vai cumprir as promessas. Vivifica segundo sua palavra. Que palavra? A verdade. A Bíblia não falha. E a Bíblia não é mentira. A palavra de Deus é a verdade. Pastor, eu sempre fui evangelista. O senhor tem aqui só nessa igreja pastoreando 18 anos. Eu tenho ali agora 5 anos, né, Mário? Pastoreando, já paguei pecado para 5 vidas. Quando chegar no cielo, Jesus vai dizer, deixa esse passar, esse pobre passar. Porque pastorear, irmão, não é fácil. Eu sempre prediquei em Brasília, em ginásios, congressos gigantescos para multitud, pero predicava, falava a palavra
entrava aí na van, a minha casa, el hotel, e agora sendo pastor de igreja. Quando eu assumi a igreja, Jesus disse, venga aqui. Eu disse, aonde, Jesus? Nessa salita aqui atrás. E eu fui. Eu disse, o que tem aí, Jesus? E ele disse, uma caja, abre a caja. E eu abri. Quando eu abri a caja, mano, só tinha sapo. Eu disse, por que esse sapo? Porque a partir de hoje, seu ministério vai ser tragar sapo. Nunca quis tragar sapo? Agora você vai aprender a tragar sapo. E aí aparecem os expertos em obra. Não, pastor, porque a igreja o senhor tem que ser assim, porque a igreja só funciona assim, porque a igreja tem que ser assim, o senhor tem que pôr a igreja assim. Ah, meu irmão, muito bem. O outro você prepara 3 anos, aceita Jesus, traz para a igreja, 3 anos formando, preparando, quando ele está hecho para trabalhar, pastor. Meu tempo aqui acabou. Agora vou congregar em outra igreja, 3 anos formando, vocês agora vão usar o obreiro, 3 anos ele sai. Aqui na minha espada, mano, está lleno de agujeros. São tantas traições, tantas. Essa mulher disse, por que você foi inventar isto de ser pastor de igreja? Tantas traições. No dia do cumpleaños de minha esposa, no cumpleaños dela, a tarta estava aqui em cima da mesa. No cumpleaños, um grupo, porque sempre tem um grupo, o rebelde sempre encontra um grupo. Aí armaram um grupo, não, porque temos que assistir uma reunião no dia do cumpleaños. E aí, aqui não tem nem pastora, nunca tuvo, porque essa igreja ia hablando, ela não suportou. E eu aí, desci um sapo, e eu sou 320, pastor, se eu explotar, e aí eu explotar, Jesus, não explota não, que eu te mato, suporta, come tu sapo aí. E eu aqui tragando o sapo, ela não suportou, saiu chorando, entrou no coach, se quedou do lado de fora do coach chorando, e eu aqui, e eles terminaram. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque desses anos, pastoreando a igreja, o que eu mais aprendi são pessoas que querem congregar e venir a Jesus, mas não querem ser confrontados por la palavra de Deus. As pessoas querem vir para a igreja e escutar massagem, escutar coisas que lhe agradam. Huya de uma igreja que não é confronto. Huya de uma igreja que não confronta a tua vida. Igreja é o lugar que tu tem que vir e volver a casa pensando, tenho que deixar isso, tenho que melhorar isto, tenho que melhorar isto. Evangelho de Jesus é um evangelho de confronto. Aí a igreja, as pessoas que já passaram, era para que eu tivesse uma igreja de 2.000 pessoas, mas quando elas sentam na silha, elas não querem ser confrontadas. E eu digo sempre ali, nenhum de vocês vai poder chegar em el cielo ou em el inferno e dizer, eu não sabia, eu congreguei e o pastor nunca me ensinou. Não. A Bíblia disse, santifica-me em la verdade, tu palavra és la verdade. Aleluia. Mas as pessoas preferem uma mentira, irmã, vestida de verdade, do que uma verdade desnuda. Conhece a história da verdade e da mentira? Que a verdade e a mentira se encontraram aí, e a mentira disse a verdade, vamos tomar uma ducha ali, porque está muito caliente. Tiraram a vestimenta as duas, a verdade entrou na conversa da mentira, entraram em el água. E aí quando estavam aí, a mentira saiu, vestiu a roupa da verdade e huyou por la cidade, e a verdade se quedou desnuda. E saiu por la cidade desnuda, la verdade. E onde passava, as madres cerravam a ventana. Como que pode? Uma coisa escandalosa desta. Cerrando a porta. A moraleja é que as pessoas preferem uma mentira vestida de verdade do que uma verdade desnuda. As pessoas querem vir à igreja e escutar o que agrada, mas o que agrada te vai levar ao inferno. Nenhuma medicina é eficaz não é aquela que não traz dolor. A medicina que sana é aquela que duele, irmão. Duele, mas sana. Aleluia. Santifica-me la verdade. Tu palavra és la verdade. Jesus te vai confrontar. Não porque ele é um carrasco, porque ele é um Deus malo, não. Mas porque ele te ama. Porque ele quer te ver ali em el cielo. Então se a palavra de Deus vai ser modeado.
Eu quero assim, Jesus, assim não. É dessa maneira. Já viu o alfarero preparando um vaso? Vivifica-me conforme tua palavra. A palavra está ali, ó. El molde, você tem que entrar. Aí quando entra, aí vai entrando e Jesus, aqui, e vai. Já viu o alfarero? O alfarero corre o barro, tirando uma pedra lisa e pá, água. Outra vez, pá, el barro eres tu, tá? E eu. Depois corre quando o barro já está podendo ser moldado, coloca na roda. E aí, ó, empeça de la maneira que ele quer. Aí tem uns vasos que vai inclinando para a direita assim, e aí ele, ó, pá, vuelve para cá. É como eu quero. Um ele hace com a boca mais grande, outro com a boca mais pequena, e ele vai modeando de la maneira. El alfarero sabe trabalhar. Nós outros queremos ensinar a Jesus. Não, Senhor, assim porque me gusta. Não é de tu maneira. Não, é de la maneira de Deus. Sabe por que Deus não aceitou a oferenda de Caim e aceitou a de Abel? Porque a oferenda de Caim era da maneira de ele. Toda oferenda tem que ter libação e oblação. Libação, parte líquida. Oblação, parte sólida. Quando era um animal, tinha que ter a carne, a sangue e a graça. A graça queimava e o olor subia. A graça pertencia a Deus. O sacerdote não poderia tocar. Então Abel levou a oferenda completa, de la maneira de Deus. Carne, la sangre e la graça. Só que Caim, irmão, levou frutos. E são os frutos. Quando a oferenda era de fruto, tinha parte sólida do fruto. E onde está a sangre? E onde está a graça? Então, como os granos não têm graça e não tem sangue, então Deus ordenou a Levítico a levar azeite e vinho. Azeite e vinho. Quando Caim leva a oferenda, ele leva incompleta, da maneira dele. E somos nós outros assim, mano. Todos, eu também. Nós queremos vir e fazer de nossa maneira. Moisés, mira que haga el tabernáculo según la visión que yo te he dado, de mi manera. Não, Senhor, vou fazer o tabernáculo de diamante e de ouro, porque de diamante, não é de diamante, infeliz, é de madeira de acácia, de mi maneira, del modelo, de tu maneira não sirve, tem que ser de la maneira de Deus. Não, Senhor, porque assim salirei, e porque não de tu maneira não sirve, de tu maneira vai destruir tu matrimônio, vai destruir tus negócios, vai destruir tu família. És de la maneira de Deus, Ele é perfeito, vivifica conforme tu palavra. Diga para seu irmão, és de la maneira de Deus. Dá um toque nele e diga, és de la maneira de Deus, que Deus te vai vivificar. Quem está entendendo o que eu estou predicando? Quem está entendendo que você pode levantar sua mão direita e dar um grito de glória a Deus e aleluia? Oh, bendito. Quizá não era o que tu queria escuchar, pero es o que tu vai escuchar. Vivifica segundo tu palavra, de tu maneira, Senhor. Deus te vai modear. Eu aceitei Jesus, não tomava café sem leite. Eu viajo, Senhor, para ser tua obra, mas não tomo café sem leite. Ele me levou para uma igreja para ser missioneiro, irmão. E aí só café sem leite. Nunca lavei uma roupa. Quando cheguei aí, não tinha mamá. Jesus disse, bem-vindo, agora é de minha maneira. Vai lavar sua roupa, irmão. Eu não sei as irmãs que aqui tem, mas em Brasília, você vai lá, a roupa, lava a mão, o rabão vai destruindo aqui. E quando a água cai aqui, irmão, arde, queima. E um dia uma irmã correu as roupas e disse, não, missioneiro, eu vou lavar suas roupas. E aí quando a irmã estava chegando com as roupas tudo planchada, o pastor estava chegando. O pastor disse, que é isso? A irmã, não, estou lavando as roupas para o missionário. Não, minha irmã. Ele tem que lavar as roupas dele. El fogão era aquele fogão de 2 bocas, sabe? De 2 bocas. E eu colocaram essa madeira de
Sabe esse palo do cepilho? Isso, um alambre aqui, outro alambre aqui, e um palo desse de cepilho, onde eu colgava minhas roupas aí. Dormia na cama aí, e na mesma habitação estava o fogão de 2 bocas. Eu não sabia freir um ovo. Não sabia freir um ovo. Fui a ser macarrão. 2 anos comendo macarrão. Eu aprendi a ser doce de macarrão, de toda maneira que o irmão pensar em ser macarrão, eu aprendi. De toda maneira, só sabia ser macarrão 2 anos. E um dia, uma irmã vindo e disse, missioneiro, eu te quero invitar a minha casa a uma cena. Eu disse, glória a Deus, porque o pastor tinha proibido. Eu disse, pode, pastor? O pastor disse, pode. Eu fui. Quando cheguei lá, macarrão. Diga para quem está ao seu lado, Deus te vai modelar. Deus te vai modear, é da maneira de Deus. Irmão, eu não estou falando de ser santurrão, de ser quadrado, não. Eu estou falando de viver seguro na maneira de Deus. Quem está entendendo? Aleluia. Da maneira de Deus, tu entende. Parece que da maneira de Deus é mais complicado, mas não é. E no final vai sair tudo bem. Vai na maneira de Deus que vai sair bem. Não tente entender, não porque eu tenho um advogado, tenho um amigo, tenho um parente. Não. Vai da maneira de Deus. Confia na palavra do Senhor. Deus te vai honrar. Aleluia. Oh glória. Deus te vai honrar. E para de estar maldecendo Espanha. Que há imigrantes que chegam aqui. Não vivem conforme a palavra. E se querem, porque os espanhóis são racistas. Porque a Espanha é isso, porque a Espanha é aquilo. Como tu queres prosperar, maldecendo a terra que tem que produzir para ti. Em nome de Jesus, apruma tu vida, erga tu mão e diga em nome de Jesus, Espanha pertence ao Senhor Jesus, Lanzarote é de Cristo. Dá um toque no seu irmão e diga, Deus está falando contigo. Dá um toque nele e diga, é contigo que Deus está falando. É contigo, pastora Mariana, apruma tu vida e dá glória a Jesus. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus. Vivifica-me, Senhor, conforme tu. Hoje é o primeiro dia. Eu queria só testar vocês. Como não me tiraram pedra, então eu dei salada só para testar. Aleluia. A comida sólida é amanhã. Nós vamos meditar o que a palavra de Deus vivifica em tua vida. Aleluia. Oh glória. A palavra de Deus te vai dar vitória. Oh irmãos, a palavra de Deus, não tenha vergonha de ser cristiano, não tenha vergonha de defender tua fé, não tenha vergonha de honrar a Jesus, não tenha vergonha de lutar por sua fé. Essa semana, no dia desse matrimônio, pastor, que nós estamos celebrando o matrimônio, eu estava aqui feliz, Mariana vinha acabar com minha felicidade, o matrimônio da irmã, as músicas cristianas. Mariana chegou ao meu lado e disse, mira essa mensagem que eu recebi aqui a hora, sentar na mesa no matrimônio. Eu disse, que mensagem? La mamá de uma ninha del cole, mira aí. E aí eu abri. Aí quando eu corri a mensagem, a mulher, buenos dias. Eu não tenho nada a ver com tua religião. E com a fé que tu tens, que não sei o quê. Pero temos um problema agora, porque e aí a mulher falou tanta coisa feia. E eu sem entender. Quando cheguei no final, ela disse, seu filho acabou com a inocência de minha hija. E eu disse, César? Tem 6 anos. E fui lendo o texto, ela disse, ele disse a ela que Santa Claus não existe, que só existe Jesus. E quem dá os regalos são os papás. Eu não tenho nada que ver com... Eu cheguei para ele e disse, César, por favor, hijo, não haga isso no cole. Deixa as minhas crendo em Santa Claus. Mas papai, não existe, só existe Jesus. Não temos que falar a verdade. Eu disse, sim, pero dessa vez não abre. Por favor, não complique a vida. Não tenha vergonha de defender tua fé. Jesus está contigo, Ele vai te honrar. Ele vai vivificar tua vida, teu matrimônio.
matrimonio, tus negocios, por donde tu caminar, aleluya, vai tener vida, aleluya. ¿Quién cree en eso, hermano? Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de la palabra de Dios. Vida en tu vida, vida en abundancia. ¿Cuántos creen? Pega a guitarra aquí, pastor, coge la guitarra aquí. Vida en tu vida, vivifícame conforme tu palabra. Oh Señor Dios, cierra tus ojos. Vamos a orar. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor porque Él está aquí. Yo no conozco tu vida. Yo no sé lo que tú tienes que arreglar, cuál área de tu vida que tienes que arreglar conforme la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo está hablando contigo.